Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai fazer um tour aqui pelo mundo a vapor. Bora lá? Bora! Ó, logo na entrada aqui parece realmente uma estação de trem. O caminho que vocês fizeram, hoje em dia ele é uma rodovia, que vem de Porto Alegre até Gramado. E essa rodovia demorou quanto tempo? 1h30, 2 horas para fazer a viagem? Por aí. Nessa época aqui, na época que o trem, como vocês estão vendo ali, passava aqui por Gramado e por Canela, não demorava 1h30, 2 horas, demorava de 7 a 10 horas para fazer a viagem de Porto Alegre até Gramado no trem a vapor. Por que demorava tanto? Porque o trem era movido a vapor, né? Fazer aquela subida ali, ó, que vocês fizeram. Vocês devem ter reparado que não foi uma subida fácil. Não foi. Pro trem, que tá passando agora aqui, ó, indo para Gramado, era ainda mais difícil. Eu andava devagar, quase parando. Mas subia. Era bem mais rápido do que vinha a cavalo, que vinha de burro, como era feito antes. Já visitaram o centro de Gramado, o centro de Canela? Sim. Aqui vocês podem ver o centro de Canela, como ele era antigamente. Legal. Catedral de pedra lá, estava em construção, né? Tinha uma capelinha, ao redor dessa capelinha foi construída a catedral. Quando ficou pronta a catedral, eles demoliram a capelinha e ficou só a catedral, né? Que tá lá hoje. A estação Campos de Canela, onde tem o trem, tem os vagões lá no centro, era a estação de trem de Canela. As araucárias, né, o chão que a gente está pisando agora, assim, com boa parte do que é hoje Gramado e Canela, em algum momento da história, antes da chegada dos primeiros imigrantes, era mata fechada, né? A mata fechada de araucária, que era derrubada, como vocês podem ver ali, transformada em tábuas, em móveis, enchia os vagões do trem e descia a serra. E no meio de Canela e Gramado, completamente diferente do que eram hoje, né, estavam os fundadores aqui do parque, né, porque eles eram crianças, né. É uma história que a gente pode ver de pertinho ali ao lado. Como que eu vou mostrar para você? Aqui, ó. Esse senhor aqui, ó, o seu Omar Urbani, junto dos irmãos dele, o Hermes Urbani e o Benito Urbani, eles nasceram e foram criados aqui em Canela. Mas a história deles começa muito antes deles fundarem o parque. Eles fundaram o parque quando eles já tinham cabelo grisalho, né? A história deles começa quando eles eram meninos, ali na oficina mecânica do pai deles, né? Na época em que a oficina se escrevia com 2 Fs e mecânica com CH, o seu Ernesto ele consertava as máquinas a vapor aqui de Gramado e Canela. Aquelas serrarias, né, que cortavam as araucárias, elas eram movidas por motores como esse que está atrás de vocês. Isso é uma locomóvel, um motor móvel da época, né? Essas rodas aqui, ó, giravam com a pressão do vapor. E aí, aqui eu coloco uma faixa de couro, né? E eu movimento um gerador, uma esteira, uma fábrica, uma serraria, como era o principal delas aqui. Foi numa dessas locomóveis aqui, que era usada antigamente aqui em Canela, que se inspirou aquele senhor que está ali listado, que é o seu Omar. Quando ele tinha 16 anos de idade, escondido do pai ali na oficina, né? Porque o pai não podia saber que ele estava gastando metal com isso, né? Ele quis imitar uma daquelas locomóveis e ele fez essa miniatura aqui. Mesmo hoje, 73 anos depois, ela ainda está aqui. Ela foi a primeira, mas não foi a última. Foi essa aqui mesmo que ele fez? Essa é a original. Ah, que legal. Não é a única original. Tudo que vocês já viram, desde a fachada com o trem caindo lá na frente, até as miniaturas que vocês já viram lá na recepção, até a maquete que a gente acabou de ver, até cada cenário que nós vamos ver daqui pra frente, é obra artesanal desses 3 irmãos, sem nenhuma exceção. Não tem nada aqui no parque que não tenha vindo na mão deles. O trem que a gente vai andar depois, quem fez foi o seu Hermes. A ideia do mundo a vapor, o empresário que fez o parque acontecer, quem colocou aquele trem lá na fachada, foi o Benito Urbani. E o principal autor, né, das miniaturas foi o seu Omar. Ele que nunca teve nenhum estudo além da 4ª série, nunca foi muito longe aqui de Gramado e Canela, né, morria de medo de avião, mas pelos livros ele conheceu máquinas a vapor do mundo inteiro. E é por isso que a gente tem esse nome de mundo a vapor. Então o nosso passeio é uma volta ao mundo através das máquinas a vapor. Legal. Muito legal. Essa é a nossa história, né? E o acidente representado lá na frente, não sei se vocês já sabem a história, o acidente, o trem caído lá na frente, aquela é a foto que mostra o acidente real que aconteceu, né? Foi um acidente que aconteceu 22 de outubro de 1895, lá em Paris. A estação de Montparnasse, como dá pra ver na foto, ela ficava no 2º andar, né? E no 2º andar, o maquinista tinha que chegar lá, saindo de Granville, rumo a Paris, horário fechado, tinha que estar lá 4 horas da tarde.
E era 3 horas da tarde, ele estava no caminho, na rota dele, só que ele percebeu que ele estava muito atrasado. Atrasado, ele decidiu acelerar. O limite de velocidade era 35 km por hora, ele colocou aquela locomotiva a 60 km por hora. Quase o dobro. Chegou no horário, né? Não se atrasou nem um minuto. O problema foi que ele não conseguiu parar a locomotiva, né? Tem o velho Newton, tem a lei da inércia, né? Então, o objeto em movimento tende a continuar em movimento. Então, ali é um objeto de 48 toneladas de ferro carregando 12 vagões cheios de gente a 60 km por hora. Ele continuou a 60 km por hora, né? Atravessou o segundo andar da estação, quebrou a parede e ficou pendurado por um dos 12 vagões. Por sorte, muita sorte, ninguém dos passageiros se feriu. O maquinista e o foguista só tiveram ferimentos leves e ninguém da estação se feriu também, né? Mas foi um dos eventos mais fotografados daquela época, que fez o seu Benito querer representar ele ali na frente do parque como ele está hoje. Legal. Agora, então lá foi o primeiro país que vocês foram, né? Que foi a França. Mas nós somos um mundo a vapor. A gente vai dar uma volta ao mundo através dessas máquinas a vapor e a primeira parada vai ser lá no Reino Unido, né? Vamos lá. Não se preocupem, tá? No final a gente vai trazer vocês de volta aqui para Canela, de volta para o Rio Grande do Sul. Por Mas favor. até lá a gente vai passar por vários países. Estão com o passaporte em dia, né? Mais ou menos. A gente vê se a gente consegue pular a imigração. Vocês estão indo de Porto Alegre até São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Tá, a gente vai dar só uma paradinha agora em cada continente do planeta Terra, né? Rapidinho, né? Fazer o tour com vocês, para daí vocês poderem continuar a viagem, tá bom? Beleza. Então, aqui a gente tem uma miniatura, né? Que representa o que era a maior siderúrgica da Europa, lá em 1941, né? A primeira coisa que eu vou fazer é botar minha máquina a vapor para funcionar, porque aí eu vou ter movimento no gerador e gerar energia elétrica para a fábrica, né? Queimando carvão, fervendo a água, a gente vai ter o vapor, e esse vapor ele vai movimentar o maquinário. Com esse movimento, eu vou movimentar o gerador e gerar energia elétrica para a siderúrgica, né? E agora que a gente tem a nossa energia elétrica sendo gerada, vamos começar a produzir. Siderúrgica é onde faz aço. Essa aqui fazia ferro vergalhão. Conhecem essa peça? Sim. Utilizada até hoje, né? Para ficar entre as colunas de ferro, né? As colunas de concreto ali. O que eu vou fazer vai ser uma miniatura. Eu vou imitar o que eles faziam, só que eu vou fazer pequenininho, né? Então eles iam lá no ferro velho, ó, pegavam um lixo, pegavam sucata, e essa sucata ela era picotada. Picotada é mais fácil de derreter. É por isso que eu faço o picote em primeiro lugar. Eles usavam ferro, como usam até hoje, para fazer aço. Aqui eu não vou usar ferro, tá? Eu vou usar outro metal, que é o estanho. Né? O estanho vai simular o ferro aqui pra gente de uma maneira mais segura. Agora, o estanho vai cair aqui, vai ganhar o calor do forno, tá a 300 graus aqui no alto forno, vai derreter o estanho, mas o ferro ia precisar de 1500 graus para derreter, por isso que eu vou usar o estanho, para vocês poderem assistir de pertinho aqui. Olha só, eu tenho um molde, e aqui dentro desse molde eu vou derramar o metal líquido. Então eu vou pegar o nosso cadinho e vai derramar o metal líquido ali dentro. É uma haste com um copo na ponta. Trago ele para cá, derramo o metal líquido aqui e eu vou trazer esse metal líquido aqui para dentro do molde. Feito isso, vamos olhar a peça que eu acabei de fazer aqui dentro, né? Olha só. Aqui a peça chamada lingote, né? Essa peça teria 6 metros no tamanho original e a gente vai transformar ela através da laminação numa peça de 12 metros. Aqui a laminação vai fazer isso, né? Olha só, são 3 etapas que ela vai passar aqui. Assim como os antigos ferreiros pegavam aquela peça quente de ferro e batiam nela para jogar ar dentro da peça, aqui a laminação vai fazer o mesmo, né? Transformando ela, como vocês podem ver. A gente não está só mudando o formato dela, a gente está também transformando o ferro em aço, lá no caso da siderúrgica, em tamanho real. E aí ela vai vir para a última das etapas aqui agora, de onde vai ser o vergalhão quentinho. Maior, mais fino, e com essas bolinhas aqui, que servem para que ele tenha fixação. Ele não está mais quente, como eu estou usando estanho, ele já perdeu a temperatura. Se fosse o ferro, eu não teria mais dedos agora, né? Porque o ferro já está a 1100 graus. Mas vocês podem dar uma olhada de pertinho aí, para ver como é que é.
Muito legal, muito legal mesmo. Agora, não só com gargalhão se constrói, né? Eu preciso de outros materiais de construção, como tijolo, como a telha. Para fazer tijolo e telha, a gente vai sair aqui do Reino Unido, a gente vai lá para a Itália. O sul da Europa fica à esquerda de vocês. Só pegar a esquerda e a gente vai chegar lá, numa olaria. Eu vou acompanhar vocês. É muito, gente, é muito legal. É um mundo mesmo, né? Agora é aqui. O próximo lugar é esse aqui, ó. Chegamos agora na Itália. Exatamente. Parla italiano? Não para. Mas, e aqui seria um mau lugar para não falar italiano, porque essa é a região da Umbria, que é a região menos turística da Itália, né? Região lá no centro da Itália, onde se trabalha com barro há muito tempo, desde a época do Império Romano. O que muda ao longo da história é o maquinário, né? E nessa época aqui, em 1900, o maquinário era a vapor. Mas o que não muda, o que nunca mudou, foi a matéria-prima. No caso, é o barro, né? A argila. Esse barro aqui, ó, ele vai vir com a nossa máquina, que é a maromba. A maromba é onde vão ser feitos os tijolos. A argila é colocada aqui, ó. E aí, esse pistão que está aqui, ó, pela força do vapor, ele empurra a argila contra um parafuso que tem aqui. Esse parafuso, girando, empurra a argila para fora. E aqui vem saindo o tijolinho. Ele já tem o formato ideal. Quando ele chegar no tamanho ideal definido por ali, aí eu vou usar esse fio de aço aqui, ó, para cortar ele. Quem trabalhava na maromba eram os marombeiros. É por isso que a gente conhece esse nome hoje, tá? Porque para trabalhar aqui precisava de muita força. Colocando a argila aqui dentro é fácil, né? Mas o pistão, para diminuir as bolhas de ar no meio da argila, era manualmente, com ferramentas que nem essa. Aqui na miniatura vai ser bem fácil de empurrar a argila. Mas lá na máquina de verdade é muito mais peso. São toneladas que eles estavam empurrando aqui, ó, contra o barro, para acelerar o processo da fabricação do tijolo. E aqui vai chegar, ó, no tamanho ideal, e eu vou cortar o nosso tijolinho, como vocês estão. Cortei. Ele tá aqui. Tijolinho maciço, sem furos, né? Como era na época colonial. Agora, não era só tijolo que se fazia aqui. As telhas também eram feitas aqui. Só que as telhas eram feitas, uma de cada vez, em moldes de metal, como esses, né? Nesses moldes, eles passavam óleo de amendoim. Na época não existiam os óleos sintéticos derivados do petróleo ainda, eles tinham que usar óleo de amendoim. Passava óleo tanto no molde quanto na prensa. E aí, pegava-se restos de argila, como os restos que eu vou estar usando aqui, ó, esparramados, trazidos para a prensa faz justiça ao nome dela, e agora eu vou pegar uma lâmina para cortar esses excessos. Reparem só. Vou pegar aqui, ó, o dardo depois para segurar ele. Então, vamos tirar o excesso da parte da frente, dos lados. E uma vez que eu retirei, eu vou pegar o garfo e vai segurar a telha no lugar e a prensa sobe. Ele vai estar aqui na nossa. Opa! Essa não tinha um tamanho tão grande, né? A prensa pro chão. Mas aqui vocês podem ver a nossa telhinha. Super resistente, hein? Mesmo Exatamente. ainda não manteve o formato. E ela ainda está úmida, né? Essa telha e o tijolo não estão prontos. Eles precisam passar primeiro 20 dias nos galpões, como aqueles lá, para perder a umidade, e depois 4 dias no forno a 900 graus. E aí sim vai sair de lá o tijolo e a telha prontos como a gente conhece. Até aqui, ficou alguma curiosidade, alguma dúvida? Não. Tudo certo? Agora a gente vai lá para a Alemanha fazer estradas com um rolo compressor. Podem vir chegando aí. Essa máquina é bem interessante, né? Essa máquina é bem interessante. Reparem nela, um rolo compressor, como a gente usa hoje em dia para fazer estradas, mas reparem no maquinista que está pilotando ela ali na parte de trás, um chapéu de palha. Olha ele ali. Aquele maquinista nem conseguia enxergar para onde ele estava indo, de tão grande que era a máquina. Mas isso não fazia muita diferença,
porque pesando 10.000 quilos, ela não conseguia ultrapassar os 6 km por hora. Qualquer um de nós andando do lado dela já seria mais rápido, né? Mas fazia o serviço, fazia as estradas na época, né? O país que a gente vai agora, o próximo país, fica abaixo do nível do mar. São os Países Baixos, né? A Holanda. Então, para a gente chegar lá, a gente vai ter que descer um pouco. Então, eu convido vocês para descer a rampinha, pegar a direita na usina eólica. E aí, Gi? Nossa, muito divertido. Tô aprendendo várias coisas. Descemos agora aqui, né? Para os Países Baixos. E a gente aqui vai trabalhar com a força do vento. Aqui na Holanda, né, eles sempre aproveitaram muito bem a força do vento, porque sempre venta muito lá na Holanda. Então, desde a época, ó, dos moinhos de vento, eles estão aproveitando essa força. Moendo grãos, bombeando água, ou até com um gerador aqui em cima, ó, para que eles pudessem gerar energia. Essa energia elétrica para iluminar ruas, iluminar casas, mas não muita coisa. Os antigos moinhos não conseguiam produzir muito. Pelo menos nada quando comparados às torres eólicas modernas, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa torre, vocês conseguem ver um engenheiro ali em cima dela? Minúsculo em relação à torre, né? E hoje, essas torres elas já funcionam aqui no Brasil, por exemplo. Uma a cada 10 lâmpadas da nossa casa vai ser as torres eólicas que vão acender. E a Holanda foi o primeiro país a colocar essas torres para funcionar não só em terra, mas também no mar. Né? E até aqui a gente só falou de Europa, né? Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda. Vamos sair da Europa um pouco? Vamos lá para o outro lado do mundo, para a Oceania. Fala de uma pedreira lá da Austrália. Isso aqui é bem interessante. Uma pedreira, então, lá do sul da Austrália, na época em que a pedra é extraída, ó, na base da talhadeira e da marreta. Os pedregulhos, ó, tirados do chão, aí eles enchiam os carrinhos de mineração, naquele dia. Enchendo os carrinhos, os pedregulhos eram empurrados até o triturador. E aquela parte bem interessante, né? A gente pode dar um passinho para cá para vocês verem, essa parte aqui é a parte da separação. Porque o pedregulho, ele vai subir, vai cair no triturador, aí ele vai ser quebrado em vários tamanhos diferentes e vai descer por aqui, ó. Esses tamanhos diferentes vão ser separados por tamanho. Aqui, cada tipo de pedra vai cair na caçamba do seu caminhão, todas prontas para o transporte, né? É um processo de separação tão bem pensado, né? Tão inteligente, que ele é usado até os dias de hoje. Tudo mudou nas pedreiras, com exceção da separação. É a mesma até hoje. Muito legal. E, saindo aqui da terra do canguru, a gente vai para a terra do sol nascente, trabalhar com a termoelétrica. Aqui no Japão, nós vamos falar da forma de se produzir energia elétrica mais usada do mundo, que é a termoelétrica, né? A termoelétrica, pessoal, funciona assim. Eu vou queimar um combustível, seja diesel, que é o menos comum, ou carvão mineral, que é o mais comum, queimando carvão mineral, gás natural, para ferver água. O vapor movimenta uma turbina, o movimento do gerador, que é o que gera energia elétrica. É a maneira mais usada do mundo de gerar energia elétrica, tá? Mesmo sendo a mais cara, é a mais poluente pela compra e pela queima dos combustíveis. É a mais usada do planeta. E antes da gente cruzar o Oceano Pacífico, ficou alguma curiosidade, alguma dúvida aqui? Tudo certo? Tudo certíssimo. E agora, nós vamos cruzar o maior oceano da Terra e lá do outro lado tem os Estados Unidos, onde a gente vai produzir papel. Podem me acompanhar aqui. Bem-vindos aqui aos Estados Unidos, lá nos anos de 1888. Aqui nós vamos produzir papel, bem como eles faziam nessa fábrica, né? Tinha várias fábricas surgindo ali na beira do rio Hudson por essa época, lá no estado de Nova York, né? E essa aqui foi uma delas.
Como toda a fábrica dessa época, o processo vai começar aqui na fornalha, onde a gente vai queimar o nosso combustível, que aqui no caso vai ser a lenha, né? Vai ser a madeira. Queimando a lenha, então, eu vou gerar o calor necessário para ferver a água da parte verde, né? A parte verde que é a nossa caldeira. Essa água vindo a ferver, aí a gente vai ter vapor. E esse vapor aqui ele vai ser usado para duas coisas. A primeira é movimentar a fábrica. Esse movimento que vocês estão vendo está sendo gerado pelo vapor. E o segundo uso dele é esse vapor que está subindo ao longo da fábrica. Esse vapor vai estar secando o papel. Papel vem na madeira, né? Madeira de fibras claras, ela vem para cá, ó, e ela vai ser ralada contra um disco de pedra, né? Ralando a madeira, eu misturo ela com água e vai sair uma pasta daqui, ó, de madeira ralada com água. Essa pasta ela é filtrada uma vez, duas vezes, e aqui ela vai cair num tanque de misturas, onde ela vai ser clareada. A gente vai fazer o papel ficar branco. Mas aqui nós não vamos fazer papel branco. Aqui nós vamos fazer um papel colorido, nós vamos fazer papel verde. Por isso que eu vou adicionar uma tinta verde. Mas poderia ser qualquer outra cor. Essa mistura, ela já é o nosso papel, né? 90% dela é água. E é o processo de secar esse líquido que é o processo de fazer papel. Vou dar um passo aqui, ó, para a gente ver agora a esteira de nylon em cima dela, onde eu vou bombear o nosso papel. Esse líquido verde é o nosso papel. Basta agora ele secar. Ele vai passar por todas as etapas da fábrica para ficar pronto, né? Primeira das etapas ocorre aqui e aqui. Embaixo ele vai ter esses furinhos, ó, que estão sugando, como se fosse um aspirador de pó ali, metade da umidade do papel. Depois, cilindros aquecidos com vapor. Todo o restante da fábrica, ó, toda a extensão da fábrica são cilindros aquecidos com vapor. E é o calor do vapor lá da caldeira que vai secar o papel. Depois que o papel passou por tudo isso aqui, ó, aí sim ele vai chegar aqui no final, no formato de tiras. Tiras que a gente vai fazer o que aqui com elas? A gente vai trazer elas para cá, ó, para a nossa impressora de última geração, né, vocês podem ver, e a gente vai transformar esse papel numa lembrancinha que vocês vão poder levar para casa, né? O que é isso, pessoal? É um pequeno pedacinho de papel que foi feito nessa daqui, que não é nada mais, nada menos que a menor fábrica de papel do mundo, né? Não tem fábrica menor que a nossa. Vocês podem até procurar, que vocês não vão achar. Se vocês acharem, vocês nos avisem, né? Que a gente vai lá, quebra tudo, né? E essa aqui volta a ser a menor do mundo. Aí que ganha a lembrancinha. Essa é a menor do mundo, pessoal. Foi a que mais demorou para ficar pronta pela mão dos irmãos Urbani, né? Foram 4 anos de trabalho para que essa miniatura ficasse pronta. Mas é hoje a menor fábrica de papel do mundo. Até aqui, com alguma curiosidade de vocês, alguma dúvida? Não. Tudo certo? Tudo certo. E agora que a gente produziu papel, a gente vai produzir outra coisa verde, que é a erva mate. Para isso a gente vai ter que sair aqui da América do Norte e a gente vai lá para a Argentina, reto ali atrás, produzir a erva mate do chimarrão. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bem, né? Então, agora nós chegamos no espaço aqui das rodas d'água. Aqui a gente vai ver Argentina, Rússia e Romênia. 3 usos diferentes da roda d'água, em 3 épocas diferentes, em 3 países diferentes. Começando aqui, ó, usando a roda d'água para levantar pilões. Esses pilões aqui, ó, que vão estar moendo a erva mate. Erva mate do chimarrão, do mate, do tereré. Ela que vem dessa árvore aqui, ó. Dessa árvore, eu vou retirar as folhas, vou secar elas no galpão e depois eu vou trazer para cá para serem moídas. E a partir daí, lá no século XIX, a roda d'água cuidava de tudo, né? Agora, a roda d'água, ela não deixou de ser usada, né? Ela só evoluiu de lá para cá, até que ela virou as turbinas
das hidrelétricas. Como a gente vai ver aqui na Rússia, um exemplo de uma hidroelétrica, né? Lembra que eu falei que a termoelétrica é a mais usada do mundo? Ela é. Mas aqui no Brasil ela fica em segundo lugar. Porque o número 1 para nós brasileiros é a hidrelétrica. Como que funciona? Eu vou ter um rio e eu vou construir uma parede no caminho desse rio. Concreto e aço, uma represa. O excesso de água vai sair por cima, para a represa não transbordar, mas por baixo, toda aquela água acumulada vai convergir em um ponto só, que é a turbina. E ali dentro da turbina, o movimento é que vai ser transformado em energia elétrica, né? Uma maneira sustentável de gerar energia elétrica, e o Brasil é o segundo maior produtor dessa energia no mundo hoje. Mas a gente está aqui para falar de rodas d'água. A gente falou do uso lá do século XIX, do uso moderno, mas o uso mais antigo da roda d'água. Isso a gente vai ver aqui na Romênia, moer grão usando a roda d'água, né? Então, moinho de pedra, ó, como esse daqui, ele é muito utilizado pelos interiores aí do Brasil e do mundo para moer grãos como o grão do milho. E aqui a roda d'água vai estar movendo uma das pedras desse moinho para que a gente possa fazer ele funcionar. Funciona assim, ó. O milho, aqui no caso, poderia ser outro grão, vai cair entre duas pedras. A pedra de baixo está paradinha e a pedra de cima é móvel, através da roda d'água. E aí, ele vai se mover. Quando essas pedras estão bem próximas, né, sai de lá a farinha de milho. Os romenos, né, aqui na Romênia, quando eles viram o milho pela primeira vez, quando o milho chegou lá na Europa, né, eles fizeram a farinha de milho e fizeram o que todo europeu fez com farinha de milho quando viu pela primeira vez, que foi pão de milho. Aí eles viram que não rendia tanto quanto pão de trigo e fizeram uma outra receita que vocês não devem conhecer pelo nome, o nome é Mamma Liga, né? E essa receita Mamma Liga, os italianos copiaram, deram o nome de polenta, que é a receita famosa pelo mundo inteiro hoje, né? Interessante, aqui no sul, esses moinhos são conhecidos como moinhos italianos, porque os italianos vinham para cá com esses moinhos, plantavam milho, colhiam e faziam polenta, né? Mas a origem do moinho em si é a origem africana, né? O moinho de pedra milenar. O milho, ele não é natural da Europa, né? Ele é natural aqui das Américas, do que hoje é o México. E a receita é uma receita romena, não é uma receita italiana de origem. Então, um moinho africano, um milho, né, lá do México, uma receita romena, mas no final vira tudo italiano, né? E agora, indo para a nossa parte final, nós vamos ali atrás, lá na África do Sul, falar de um trator agrícola. Então, essa daqui é a réplica do trator agrícola. Foi levado pelos ingleses, né, lá para a África do Sul, na época da colônia, puxando o arado ali, ó, fazendo preparo, plantio do solo. É aqui o cão de caça do trator junto. E ele está preparando o solo para o plantio. Enquanto aqui no centro eu tenho três versões mais simples de se fazer o que o trator faz: a tração animal, a enxada e a plantadeira. Por mais simples que sejam, ainda muito utilizadas pelo Brasil e pelo mundo. E falando em Brasil, eu falei para vocês que isso ia ser uma volta ao mundo. Para ser uma volta ao mundo, a gente tem que terminar onde a gente começou. Então a gente vai terminar na cidade de Canela, de volta aqui para o Rio Grande do Sul, de volta aqui para o Brasil, na nossa serraria. Não tem lugar melhor para falar de Brasil do que numa serraria. Por quê? Contar o nosso nome, né? Vocês já repararam, em português brasileiro, nós temos vários nomes para várias nacionalidades diferentes, né? Você nasceu na Espanha, você é espanhol. Você nasceu em Portugal, você é português. Você nasceu nos Estados Unidos, você é americano ou estadunidense. Mas a única nacionalidade na nossa língua que tem o final eiro é o brasileiro. Você repararam? Por quê? O eiro, ele é reservado para a profissão, né? Você é padeiro, você é ferreiro. Eiro é de profissão. Então por que o nome brasileiro leva um sufixo aí de profissão sendo uma nacionalidade? Porque os primeiros brasileiros eram uma profissão. Os brasileiros
eram aqueles que extraíam pau-brasil no iníciozinho da colonização portuguesa. Então, os primeiros brasileiros eram uma profissão, extrair madeira. A maioria das cidades aqui do Brasil começou com a extração de madeira, Gramado e Canela não foi diferente. A araucária, essa árvore aqui da região sul do Brasil, ela era derrubada, né? E as toras iam para cá, com as toras. Chegando aqui, ó, aí a máquina a vapor. Aqui, como vocês podem ver, a máquina a vapor vai movimentar toda a fábrica. Olha só, as toras vindo para cá, perdiam as cascas, perdiam as pontas irregulares, agora várias serras cortadas em tábuas, e essas tábuas elas eram finalizadas, colocadas para secar, depois empilhadas, enchiam os vagões do trem e desciam a serra. Foi assim que começou Gramado e Canela, com serrarias, né? Até aqui, alguma curiosidade, alguma dúvida de vocês? Tudo certinho? Então eu, Arthur, quero agradecer a presença de vocês até aqui. Agora eu vou convidar vocês para a gente fazer o nosso passeio de trem, né? A gente inclui o bilhete de vocês. E depois do passeio de trem, vocês voltam aqui para dentro do parque. Podem ficar à vontade para fotografar e gravar cada detalhe, pois ainda tem muito mais coisa para ver. Então, para fazer o passeio de trem, eu vou acompanhar vocês pelos trilhos amarelos. Só ir seguindo ali, eu vou acompanhar. Vocês viram, né, como era o seu Omar, com 16 anos fazendo aquela miniatura lá. Mas o seu Omar, 2009 foi, ele tinha recebido um cartão postal de um amigo dele que foi pro Canadá. Lá no Canadá, ele viu um relógio lá em Vancouver, que era o único relógio a vapor do mundo, né? E o seu Omar viu aquele cartão postal e falou que não ia ser mais o único relógio a vapor do mundo. Aí ele pegou um motor de tobacco, né, com um trator, e começou a moldar esse relógio aqui, que é o segundo relógio a vapor do mundo. Tá funcionando aqui a vapor. Acho que até tá um pouco atrasado agora, dependendo do frio ou do calor, ele atrasa ou não adianta. Mas tá funcionando a vapor mesmo. Muito legal. Vocês... Deixa eu ver. Lá na frente. Projeto do futuro do mundo a vapor agora? Com a roda gigante e tudo. Ali, ó, toda essa parte cercada é onde está começando as obras da roda gigante, né? Aham. Que vai ter ali também. Ah, vai ter uma roda gigante aqui? Sim. Aonde que vai ser? Do lado ali, né? É, nessa parte aqui mesmo, né? Vai dar pra vê-la daqui. Ah, Vai ter entendi. como não ver, né? 52 metros de altura, não vai ter como não. Quantos metros? 52. 52, bem grande. Você pode usar o foguete ali da NASA como comparação, é 2 daqueles, né? Então, 2 vezes o tamanho do foguete. Vai ser enorme. Gigantesca. Tem prazo pra ficar pronto? sim, 2024, né? Com as obras, com tudo aquilo. Não tem uma renovação só, né? Com a adição da roda, mas tem uma renovação interna também. Ah, Vocês voltar e vão voltar lá em 2024, o mundo a vapor vai estar mudado também. vamos sim. Legal, Então, aqui, ó. Vamos aproveitar para fazer o passeio de trem. Ó, Só seguir aqui, ó. Para vocês fazerem. Muito obrigado, pessoal. Bora embarcar no trem agora? Partiu. Chegou o nosso trem. Ai, quero logo. no 7, no 7. Claro que eu vou no vagão 7. Galera, que experiência top. Top. Sim. Super recomendamos. Venham aqui, gente. Venham no Mundo a Vapor. Peçam pra uma pessoa igual ele explicar pra vocês toda a história e depois façam esse passeio de trem, porque vale muito a pena. Nossa, foi uma aula assim incrível. Valeu demais, Arthur. É. Show de bola. Obrigadão.
que a gente vai ter Aí aqui também tem a ferraria. Bem legal, hein? com excesso de argila. Olha quantos detalhes. A gente veio para um lugar muitas plantas e seguramos o nosso monte. Aí aqui eles também tem a estação de petróleo. Aqui é um carneiro hidráulico. Quando a nossa pedra caísse, ela seria triturada em pedaços menores. E aqui a gente tem um exemplo de barcaça a vapor. Quem já viu algum desses? Aí aqui tem um exemplo de trabalho de força humana, ó. Aqui eu acredito que seja o pessoal tratando os grãos de café, ó. Muito bacana, muito legal esse lugar aqui, da hora demais. Ó, aqui tem uma vendinha de pipoca, tem um café. E para finalizar o passeio, a gente passa aqui dentro da lojinha que eles têm do Mundo a Vapor. Esse é meu setor. Senão eu vou pra lá e encher de caneco. Vamos ver se tem algum imã aqui, ó. Vários. Qual que a gente vai levar para nossa coleção, hein? Deixa eu pensar. Eu gostei desse aqui, ó. Esse aqui também é legal, mas esse aqui é muito grande pra gente levar agora, neste momento. Vamos ver, vamos ver. E esse aqui também é muito grande. Tem esse aqui, cara. Tem mais imãs aqui também, ó. Mas acho que esses aqui são mais legais. Qual que a gente vai levar? Esse aqui. Eu acho que é. Mostra a fachada do prédio, né? Mais um pra coleção. Mais Aí achamos mais um lugar de imãs aqui, ó. E vamos levar mais alguns. Esse aqui do Festival de Cinema de Gramado, que tem o Kikito também. E a Igreja de Canela, que a gente já tinha pegado o lá de Gramado. Mais 3 pra coleção. Meu Deus. Valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado então aqui do tour pelo Mundo a Vapor. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal e comenta aí qual foi a sua parte preferida do vídeo. E até o próximo.